Olá, meus amigos, falemos sobre a lição número 6, a parte de quinta-feira, falando sobre as escolhas da vida de Moisés. Quando olhamos a vida de Moisés e olhamos a vida de Jesus, parece que há uma semelhança entre os dois e a forma como foram guiados por Deus. Os dois estiveram no Egito, os dois tiveram um decreto de morte sobre suas vidas e foram conservados por Deus de maneira miraculosa. Moisés foi salvo no rio por sua irmã. Jesus foi salvo por seu pai e sua mãe no Egito, sustentado através dos recursos que os magos lhe deram de presente. Jesus, ele esteve até os 12 anos aprendendo de sua mãe. Moisés, até os 12 anos, aprendeu no colo de sua mãe sobre as grandes verdades de Deus, o poder de Deus, aprendeu a orar, aprendeu a cantar, aprendeu a honrar a Deus. Jesus também o fez. Aos 12 anos, Jesus foi para o templo. Aos 12 anos, Moisés foi para o palácio de Faraó, aprender a cultura do Egito. Jesus foi aprender a cultura do templo judaico. E assim, Jesus e Moisés se tornaram semelhantes em sua trajetória. Moisés foi ser o libertador do povo de Deus. Jesus foi ser o libertador do mundo inteiro, do povo escolhido de Deus, do povo que aceita Deus como o seu grandioso Salvador. Moisés recebeu todo o treinamento que poderia receber como ser humano. Jesus recebeu todo o treinamento que ele poderia receber como ser humano. Depois fizeram escolhas acertadas. Jesus escolheu o caminho da cruz. Moisés escolheu o caminho do deserto. E os dois depois tiveram um encontro. Jesus ressuscitando Moisés e levando para o céu. Ellen White escreveu no livro Educação, na página 62, o seguinte texto, sendo ainda nessa época o Egito a mais poderosa e mais altamente civilizada das nações. Moisés, como seu provável soberano, era herdeiro das mais altas honras que esse mundo podia conferir. Sua escolha, porém, foi uma escolha nobre, por amor da honra a Deus e do livramento do povo oprimido. Moisés sacrificou as honras do Egito em favor do povo escravo. E assim honrou a Deus e ajuntou tesouros no céu. Pergunta de número 8. Que renúncia Moisés teve que fazer? E o que isso nos ensina a respeito da decisão que ele teve e da nossa perspectiva também? O livro de Hebreus, capítulo 11, versos 24 a 29, relata a história de Moisés nesses termos. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado junto com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista uma recompensa futura. Pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não tocasse em nenhum dos filhos de Israel. Pela fé, passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Então, a pergunta, que renúncia Moisés teve que fazer e que perspectiva isso nos dá? Em resposta, Moisés escolheu renunciar às glórias do Egito, sua posição de prestígio na maior potência mundial da época, para estar com a nação de escravos. Não foi uma decisão fácil. Aos olhos humanos, Moisés fez uma escolha errada, porque Moisés, como um pretendente ao trono do Egito, poderia esperar um pouco de tempo, e como soberano, ele poderia assim libertar todo o povo. Mas quanto tempo isso poderia demorar? 10, 20, 30, 40 anos? Moisés não queria que o povo sofresse mais. Por isso, quando Moisés matou aquele egípcio que estava maltratando um hebreu, ele mostrou que precisava aprender a tática divina, que revelou em Zacarias 4, verso 6, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. No deserto, por 40 anos, Deus burilou o caráter de Moisés, para que ele se tornasse como uma ovelha, para que ele aprendesse a confiar em Deus, como uma ovelha acredita no pastor que a conduz. Por isso, Moisés, ele ajuntou tesouros no céu quando ele se entregou nas mãos divinas. Uma noite,
houve um forte temporal numa cidade. O vento soprava com toda a força, as luzes se apagaram. Uma família procurou refúgio no quarto mais seguro da casa. Oraram e lá ficaram na escuridão, à espera que a tempestade diminuísse. Walter, um dos filhos pequenos, que momentos antes conversava com a vovó, desapareceu. Procuraram ele por todos os quartos. A mãe gritou o mais alto que sua garganta permitia, mas Walter não apareceu. Todos ficaram sobressaltados. Começaram a procurar em todos os cantos da casa. A mãe cismou de ir no quarto de Walter e o encontrou dormindo tranquilamente. Acordou o menino e disse: Walter, por que você está dormindo, filho, no meio dessa tempestade? Ele disse: vovó orou e disse que Deus nos guardaria. Então eu vim dormir tranquilo, crendo que Deus estaria colocando sua mão sobre nossa casa. E assim, esse menino, com sua fé infantil, deu uma lição profunda nos pais e na vovó. E nos mostra hoje que devemos ter uma confiança e uma fé infantil, como Walter possuía no Senhor Deus. Foi assim que Moisés fez. Ele confiou plenamente nas mãos divinas para endireitar a sua vida, guiar os seus passos e transformá-lo numa pessoa mansa e humilde. Moisés aprendeu a confiar no braço divino, ao invés de confiar no seu braço e na sua espada. Depois de 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas, ele estava preparado para libertar o povo e conduzi-lo para a terra prometida através do braço forte do Senhor. E olha que Moisés precisou da paciência de um pastor para dirigir aquela nação de pessoas reclamantes, que foram até Canaã, reclamando a cada passo que davam. Só uma pessoa transformada por Deus, que ajuntou tesouros no céu, poderia suportar o que Moisés suportou. Ellen White, no livro Fundação ou Fundamentos da Educação Cristã, página 345, ela escreveu o seguinte: submetendo-se à disciplina de Deus, Moisés tornou-se um instrumento santificado, por cujo intermédio o Senhor podia operar. Ele não hesitou em trocar o seu caminho pelo caminho do Senhor e em trocar a sua força pelo poder de Deus. Uma tarde, um passarinho no meio da rua fazia uma peripécia, fazia uma ginástica. Ele descia para apanhar alguns grãozinhos de milho que estava no asfalto. Quando um carro se aproximava, ele batia as asas, ia para o muro perto, descia de novo, assim que o carro passava, pegava alguns grãos de milho, assim que outro carro se aproximava, ele voava outra vez, confiando na força de suas asas. Num certo momento, ele descuidou-se e bateu de frente com um carro, tendo morte instantânea. Confiou demais na força de suas asas e na sua agilidade. Moisés iria ter o mesmo fim se ele confiasse em sua força. Resolveu confiar no braço divino e assim ele conseguiu chegar até onde ele chegou. Ele não entrou na terra prometida, mas teve uma recompensa maior. Ele acreditou no poder divino, ajuntou tesouros no céu e sua fé foi recompensada. Que Deus nos abençoe, que possamos entender que a submissão ao poder divino dá força e poder para a nossa vida e Ele nos conduzirá para a vitória certa. Obrigado, Senhor, pela lição de Moisés, pelo exemplo que esse teu servo teve. Possamos confiar no Senhor como Moisés confiou. Dá-nos essa fé, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Uma feliz quinta-feira, que o Senhor te abençoe grandemente. Amém.